no coração de Israel. Em uma das épocas mais tumultuadas da história, uma mulher ergueu-se das sombras. Ela desafia a Deus por tentar eliminar todos os seus profetas. Ela é conhecida como a rainha mais cruel da Bíblia, uma figura tão intrigante quanto temível. No vídeo de hoje, vamos trazer à sua atenção uma das personagens mais controversas da história, Jezabel. Prepare-se para descobrir os segredos obscuros e os atos cruéis que marcaram seu reinado. Assista até o final para você entender esta história intrigante. Para entender plenamente a história de Jezabel, devemos voltar no tempo, até os tempos antigos de Israel, quando os reinos divididos de Israel e Judá estavam mergulhados em conflitos e instabilidade política. A nação de Israel não obedecia os mandamentos do Deus verdadeiro. Estamos no século IX a.C., uma época de rivalidades entre reinos, onde a religião e a política se entrelaçavam de maneira profunda e muitas vezes conflituosa. Nesse cenário turbulento, Jezabel entra em cena como uma figura central. Ela não era apenas uma rainha, mas uma mulher ambiciosa, determinada a fazer valer sua vontade em um mundo dominado por homens e pelas complexas questões religiosas da época. Agora que você entendeu o contexto histórico, é hora de nos aprofundarmos na vida e na personalidade de Jezabel. Jezabel não era uma mulher comum. Ela nasceu em uma família de poder e prestígio. Sua história começa quando ela se casa com Acabe, o rei de Israel, consolidando uma aliança política entre Israel e o reino fenício de Sidom. Mas Jezabel era muito mais do que uma rainha. Ela era ambiciosa e tinha suas próprias ambições políticas. Ela trouxe consigo uma devoção inabalável ao deus fenício Baal, e rapidamente se empenhou em promover a adoração de Baal em Israel. Acabe, marido de Jezabel e rei de Israel. Ele é descrito na Bíblia como uma pessoa muito perversa. Ele fez em grande escala o que era mal aos olhos de Deus. Na realidade, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 16, versículo 33, que ele fez mais para ofender a Deus do que todos os reis anteriores a ele. Sob a influência de Jezabel, os altares de Baal foram erguidos por todo o reino de Israel, desafiando diretamente a adoração ao Deus verdadeiro de Israel, Jeová. Isso não apenas provocou tensões religiosas, mas também abalou os alicerces da sociedade israelita. Agora que conhecemos um pouco mais sobre quem foi Jezabel e como ela chegou ao poder, é hora de entender mais fundo suas ações e os atos cruéis que a tornaram famosa. A história de Jezabel é marcada por uma série de atos cruéis e controvérsias que a transformaram em uma das figuras mais notórias da Bíblia. Vamos explorar esses eventos sombrios que definiram seu reinado. Primeiro, assassinato de Nabote. Este incidente está relatado em 1 Reis, capítulo 21. Da janela do palácio em Jezreel, o rei Acabe conseguia ver o terreno de um homem chamado Nabote. Acabe queria muito aquele terreno e tentou comprá-lo, mas Nabote não quis vender o terreno porque a lei de Deus não deixava. Nabote fez o que era certo, mas o que Acabe achou disso? Ele ficou muito chateado, ficou tão aborrecido que não queria mais sair do quarto e não queria mais comer. Jezabel, a esposa malvada de Acabe, disse: Acabe, você é o rei de Israel. Você pode ter o que quiser. Deixa comigo. Eu vou conseguir o terreno para você. Então Jezabel bolou um plano para matar Nabote e conseguir o terreno. Ela mandou os homens importantes da cidade acusar Nabote de xingar a Deus. Por isso Nabote foi morto. Aí, Jezabel disse para Acabe: Nabote morreu. Pode ficar com o terreno dele. O modo como Jezabel tratou Nabote nos fornece outro enfoque do caráter iníquo desta mulher, um caráter extremamente egoísta, inescrupuloso, arrogante e cruel. Segundo, perseguição aos profetas de Deus. Conforme 1 Reis, capítulo 17 e 18. Jezabel estava determinada a acabar com a adoração do Deus verdadeiro em Israel. Para isso, ela promovia a todo custo a adoração ao Deus falso Baal. Além disso, Jezabel se empenhou em matar todos os profetas de Deus. Por ela promover a adoração falsa, chegaram a existir 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste sagrado, sendo que Jezabel cuidava de todos eles e os alimentava da sua própria mesa real. Mas, apesar de seus esforços fanáticos de eliminar a adoração de Deus, o Deus verdadeiro revelou que, no fim das contas,
todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não o beijou. Somavam 7.000 pessoas. Jezabel tinha muito ódio de Elias, um profeta de Deus. Elias tinha confrontado Acabe e Jezabel por seus atos repugnantes, que eles praticavam em todo o território de Israel. Além disso, Elias tinha exposto a falsidade de Baal e seus profetas, no Monte Carmelo. Por isso Jezabel estava determinada a matar Elias, que teve que fugir para uma caverna a fim de preservar sua vida. Todos esses atos cruéis e controvérsias transformaram Jezabel em uma figura infame, conhecida não apenas por seu domínio implacável, mas também por sua determinação em promover a adoração a Baal, desafiando diretamente o Deus verdadeiro de Israel. Os atos cruéis de Jezabel não passaram despercebidos pelo Deus verdadeiro, e o destino implacável estava prestes a alcançá-la. Por tal brutal desrespeito pela justiça, Deus decretou que Acabe e sua descendência seriam removidos em um só golpe destrutivo. Quanto à sua esposa cruel, Jezabel, o julgamento de Deus contra Jezabel. Os próprios cães devorarão Jezabel, conforme 1 Reis capítulo 21, versículo 23. Mas como isso aconteceu? Depois que Acabe morreu, ele foi sucedido por seus filhos. Primeiro Acasias, depois Jeorão. Durante os reinados desses filhos, Jezabel, então no papel de rainha-mãe, continuou a influenciar a terra com suas fornicações e feitiçarias. Mas o Deus verdadeiro ungiu Jeú para exterminar a casa de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeú tinha matado Jeorão, o filho reinante dela, e que ele estava a caminho de Jezreel, ela jeitosamente pintou os olhos, adornou os cabelos e se postou numa janela superior que dava para a praça do palácio. Ali, ela saudou o conquistador em sua entrada triunfal. A resposta de Jeú a esta recepção hostil foi: "Quem é comigo? Quem?" Quando 2 ou 3 oficiais da corte olharam para fora, ele ordenou: "Deixai-a cair!" Na violência da queda, o sangue dela espirrou no muro e os cavalos a pisoteou. Pouco depois, quando homens vieram sepultar esta filha de rei, ora, verificaram que cães praticamente já a tinham consumido, assim como predissera a palavra de Deus, que ele falou por intermédio do seu servo Elias, deixando apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos como evidência de que tudo o que Deus diz se cumpre. O que podemos aprender com a história de Jezabel? Jezabel é um mau exemplo. Ela não tinha princípios e estava disposta a fazer qualquer coisa para satisfazer sua vontade. Por isso, o seu nome se tornou o símbolo de uma mulher que é descarada, imoral, sem nenhum respeito por autoridade. Por suas atitudes cruéis, ela foi humilhada pelo Deus verdadeiro e morta de forma desonrosa. Jezabel perdeu o favor de Deus. Aprendemos também que para termos o favor de Deus, precisamos ser justos nos nossos atos. Jezabel foi injusta com Nabote. Ela queria a todo custo algo que ela não tinha direito. Nabote foi correto. Ele não vendeu a sua terra, obedecendo uma ordem clara de Deus. Se queremos ter a aprovação de Deus, precisamos agir com justiça e honestidade em todos os aspectos da nossa vida.